que ela passou, por exemplo, ela presenciou um incêndio, ela começa agora a ter medo de quando está num prédio fechado, de ocorrer novamente aquele incêndio. Então você tem todo um conjunto de técnicas de exposição para ela ir ficando sensibilizada daquele medo. Aí é uma coisa positiva. Mas a nossa sociedade tem produzido em nós uma sensibilização, como você bem colocou, da violência. E a gente começa a achar que é normal, é natural esses episódios de violência. E quando eu perco a minha capacidade de me indignar, de falar, não, isso é um absurdo, não pode estar acontecendo isso, meu Deus. Quando a gente para de ter essa visão, eu acho que a vida humana fica ameaçada no planeta. Então é muito importante que nós, seres humanos, possamos resgatar essa sensibilidade. Muito bem, e hoje o programa, Viviane, com você, é exatamente esse, é para fazer uma sensibilização às avessas, né? Uma sensibilização para o valor da vida, para o respeito à vida, uma sensibilização para o cultivo das virtudes. Viviane, você falou nessa nossa abertura da importância da psicologia positiva, como um campo da psicologia que vai valorizar muito essas virtudes, essas qualidades da vida. Eu gostaria que você explicasse para nós o que é psicologia positiva e qual o conceito de saúde para a psicologia positiva. Então, a psicologia positiva, como eu comecei, né, a introduzir, ela é baseada em três aspectos. O estudo das emoções positivas. Então, assim, já começa a ser estudado o amor, a amizade, a solidariedade, está sendo estudado, porque o que acontece? Por muitos anos foi assim, o foco foi a doença. E a proposta agora é, vamos falar de saúde. Então vamos sair do foco doença-problema para entrar no foco saúde e solução. Uhum. Então existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre prevenção de doenças e promoção de saúde. Prevenção de doenças, eu vou ter algumas ações para evitar ter problemas cardíacos, para evitar ter hipertensão, para evitar ter depressão. Então, o foco ainda é não quero ficar doente. A psicologia positiva, ela já traz algo inovador, né? Que transcende isso. Nós temos que, o que eu preciso para ficar bem? O que eu preciso para ficar saudável? Né? E aí, justamente, como a gente pode promover as emoções positivas? E é aquilo que a gente estava falando da banalização. Eu costumo dizer o seguinte, existe um conceito de fácil e de difícil muito distorcido, né? Então, assim, ai meu Deus, como é difícil a gente se dar bem com a família. Não, difícil quando você se dá mal com a família, é fácil se dar bem com a família. Isso tem que ser entendido. É saudável, fácil é saudável. Mas as pessoas invertem. Ai, como é difícil amar e ser amado. Não, difícil é quando você não ama e não é amado. Então, vai havendo uma inversão. Então, a doença se torna comum. O comum. Né? E as coisas boas se tornam exceções. A gente tem que mudar esse olhar. Isso é uma cultura, né, Viviane, muito negativista. De sofrimento. Né? De sofrimento, de dor. Onde a gente vai achando que o estado natural do ser humano Sim. é a dor, o sofrimento. Não, é como se nós não fôssemos seres vocacionados para a felicidade, para a alegria, mas a gente fosse vocacionado para a tragédia, para a dor. E assim, a cultura das pessoas, ó Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a evitar isso, não quero sofrer. E justamente, o foco agora da psicologia positiva é fazer um trabalho de educação social e individual, né? Por exemplo, a terapia, né? Que a gente desenvolve lá no consultório, né? Ele tem esse foco de desenvolver as emoções positivas, fazer com que as pessoas comecem a se conhecer, a ver
as bênçãos que nós temos, as nossas qualidades, os nossos recursos. Porque às vezes a gente observa isso que você está falando, Eugênio, em jovens que dizem assim: o que você pretende na sua vida? Eu não quero ser pobre. Eu não quero ter uma profissão que depois eu não ache emprego. E quando o jovem faz esse discurso, ele o tempo inteiro está projetando só coisa negativa, né? Pobreza, desemprego. Ao invés dele se posicionar de uma forma assertiva, positiva, puxa, eu estou querendo ter sucesso na vida, eu quero ter uma vida econômica próspera. Quer dizer, usar um vocabulário, usar um conjunto de símbolos, não é, que agreguem positividade, ele fica evocando, puxando a negatividade. Você vê, por exemplo, os jovens, né, como eles podem ser imunizados, né, desenvolver as forças de caráter, as defesas maduras para terem vidas satisfatórias, né, para um bem viver, para serem felizes. E justamente o foco é desenvolver neles as emoções positivas, as forças de caráter e as instituições positivas. O que seriam essas instituições positivas? Engloba a democracia, por exemplo, a família, a educação, a escola, a liberdade de imprensa, que é extremamente importante nisso também. Então, o que seriam essas instituições positivas? Locais propícios a que as pessoas pudessem manifestar suas emoções positivas, as suas virtudes e as suas forças de caráter, né? É aí que começa num processo dinâmico entre as emoções positivas, forças de caráter, virtudes e instituições positivas. Nessa integração é que se potencializa tudo. Então, como nós podemos definir virtudes e forças de caráter? Então, o Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva. E ele, por muito tempo, estudou a doença. Aí ele migrou e começou com esse movimento, essa proposta, vamos falar de saúde, né? E o que ele fez? Nós temos o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM-4, que é o Manual de Desordens Mentais, com milhares de doenças classificadas, com todas as indicações de como a pessoa, com as descrições de cada doença, mas não há uma classificação de saúde mental. Quais são os indicadores que uma pessoa é saudável mentalmente? E ele fez uma pesquisa entre 3.000 povos, 3.000 culturas, com historiadores e psicólogos, justamente buscando ver o que em todas essas culturas eles tinham em comum. Eles classificaram 6 virtudes, que é saber e conhecimento, coragem, amor e humanidade, justiça, moderação e transcendência. Então, a manifestação dessas virtudes caracterizam, por exemplo, uma pessoa ter saúde mental. Na medida que ela manifesta essas virtudes dentro dela, ela entra em equilíbrio, ela tem uma vida saudável, ela entra em estado de bem-estar e felicidade. Só que assim, como o objetivo era criar uma classificação internacional, às vezes, as interpretações de um povo para o outro diferiam. Por exemplo, para um lutador de sumô, coragem pode ter um significado de vamos lá, eu vou superar os meus medos, as minhas dores e continuar treinando. Que é diferente, por exemplo, de uma Madre Teresa de Calcutá que arriscava, né, a sua própria vida em benefício dos outros. Então, para eles não entrarem nesses méritos e unificar essa classificação internacional de saúde mental, eles desenvolveram uma classificação de 24 forças pessoais ou forças de caráter que seriam as estradas para que a pessoa manifestasse isso. Por exemplo, digamos lá em saber e conhecimento, algumas forças de caráter para chegar até essa virtude.